Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero saudar todos os nossos internautas, nossos irmãos em Cristo, que está conosco nesse culto da palavra revelada. Eu quero saudar a pastora Nádia Couto e o pastor Dorli, lá de Biguaçu, Santa Catarina. Que Deus te abençoe, minha amada. Que essa palavra ela possa falar profundamente ao seu coração. Quero também agradecer a Deus por esse privilégio que nós temos de ministrar a palavra do Senhor, né, por esse meio de comunicação, para que a palavra do Senhor chegue aos lugares aonde os nossos pés não podem chegar. Eu quero, antes de ministrar a palavra, quero fazer mais uma oração. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade que temos, Senhor, de ouvir e aprender mais sobre a Tua palavra. Senhor, eis aqui a minha vida, te apresento como um vaso nas Tuas mãos. Senhor, que o Senhor vinha derramar da Tua unção, meu Pai, que o Senhor vinha trazer uma palavra revelada aos nossos corações. Nos exorta, Senhor, nos edifica e nos transforma, porque a Tua palavra, ela tem poder. Por isso, meu Pai, eu entrego a Ti nesta hora, para que Teu Espírito Santo tenha liberdade e a primazia de fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, tudo conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dividir com vocês uma palavra que o Senhor falou ao meu coração, em um dos meus devocionais, e o Senhor falava ao meu coração, quando Ele tira de nós as nossas escoras. E eu quero convidar você a abrir o livro de Isaías, capítulo 2, versículo 22. Vamos ler o livro de Isaías, capítulo 2, versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor: parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Então, no versículo seguinte, no capítulo 3, o Senhor diz que retiraria do meio do seu povo o sustento. Repetindo, eu quero ler mais uma vez com vocês, Isaías 2, o versículo 22, que diz assim: parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? E logo em seguida, o Senhor fala que retiraria o sustento do seu povo. Será que nós estamos falando de um Deus cruel, um Deus maquiavélico? Não. É um Deus que sabe trabalhar na minha vida, que sabe trabalhar na sua vida. E qual a razão que Ele diz para o seu povo que retiraria o seu sustento? Retiraria o seu emprego, vamos trazer para os nossos dias. Retiraria o nosso alimento, as nossas vestes. Quantas vezes o Senhor chega para nós e diz: filha, eu vou tocar porque eu quero tratar. Por que será que nosso Deus diz para nós dessa forma? Porque Ele quer que a gente confie, que a gente dependa. É muito fácil confiar quando a geladeira está cheia. É muito fácil confiar quando tem dinheiro na poupança. É muito fácil confiar quando abrimos o nosso guarda-roupa e podemos escolher o que vestir. Mas é na escassez, é na dor, é na enfermidade, é na dificuldade que Deus quer que a nossa confiança esteja nele. E aí, quando eu meditava sobre essa palavra, o Senhor falava comigo assim: filha, quando nós plantamos uma plantinha, um botozinho, na nossa casa, no campo, no nosso jardim, nós cercamos com estacas, não é verdade? Nós pegamos aquela plantinha e amarramos uma cordinha para que ela vinha crescer de forma
forte, reta, para que quando vier a chuva, quando vier a tempestade, ela não venha a ser destruída. Da mesma forma somos nós. Quando nos convertemos ao Senhor, como nos achegamos diante do Senhor, nós também temos as nossas escoras. E essas escoras pode ser um irmão, um amigo, pode ser alguém que Deus coloque ao nosso lado para nos ajudar em oração, para nos ajudar na leitura, no estudo da palavra. Só que chega um determinado momento que Deus começa a tirar de nós essas escoras. O apóstolo Paulo diz que muitos naquele tempo estavam bebendo leite, quando na verdade deveriam estar comendo um alimento mais sólido. Muitas das vezes nós nos tornamos dependentes não de Deus, mas das pessoas. Muitas das vezes deixamos de confiar em Deus para acreditar naquilo que o homem diz. Não é errado nós confiarmos nos homens, nas mulheres de Deus, que Deus tem colocado diante de nós. Mas, em momento algum, de hipótese nenhuma, nós podemos substituir a palavra de Deus e aquilo que Deus tem direcionado para as nossas vidas. Tudo o que estamos passando, tudo o que estamos vivenciando tem que estar alinhado com aquilo que Deus quer de nós. O Senhor nos chama, o Senhor nos convoca para uma grande batalha, para um momento difícil que nós estamos vivendo. E se o nosso alicerce, se as nossas raízes não estiverem fincadas, nós não iríamos suportar. Se a minha confiança estiver no homem, na pessoa, ou no grupo de louvor, ou porque eu toco um instrumento, ou porque eu faço parte de um ministério de adoração, quando vier as lutas, quando vier o desejo da carne, quando vier as tentações, nós não iremos suportar. Então precisamos estar firmados. Por isso que quando o Senhor começa a afastar de nós tudo aquilo onde nós estamos arraigados, firmados, dói. Dói. Quando Deus toca na carne, quando Deus tira de nós algo como um emprego, quando Deus tira de nós o dinheiro para que a gente possa usufruir da melhor maneira, dói. Porque a ausência, ela traz dor à nossa carne. Mas é nesse momento que o Senhor requer que eu e você firmemos nele. As nossas escoras não têm que estar em coisas superficiais, não tem que estar em coisas passageiras, momentâneas. Mas as nossas raízes têm que estar em Deus. E eu fico analisando, porque muitos de nós, quando chegamos à casa do Senhor, nós chegamos, às vezes, tão debilitados, tão doídos, tão feridos. E o Senhor vem, nos cura. Quantas vezes nós chegamos aqui com o coração doendo, o coração partido, e o Senhor vem através do louvor, através de uma palavra, ou através de um abraço de um irmão, nos consola, e aquela ferida, ela começa a ser cicatrizada dentro de nós. É dessa forma que o Deus queria que o povo estivesse. Quando o profeta Isaías escreveu: parem de confiar no homem e dependam, Israel, de Deus. Ele que é o nosso Deus, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E às vezes nós estamos vivendo em um mundo tão materialista, que o nosso desejo de consumo, de obter bens materiais é tão grande, que nós esquecemos de depender de Deus. E o Senhor não requer isso de nós. Ele quer uma dependência. Ele quer que nós aprofundemos as nossas raízes. E aí, pensando na raiz, tem um versículo lá, no Salmo 92, no capítulo 12 até o 15. Olha o que o Senhor diz para nós.
Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma comparação da palmeira e do cedro do Líbano. Nós conhecemos o processo da palmeira, como suas raízes são profundas. Quando o vento bate, ela entorta, mas ela não cai. Mas para nós que somos ocidentais, nós temos dificuldade de entender. E o cedro do Líbano? Que planta é essa? Que árvore é essa? Eu nunca vi um cedro do Líbano. Mas por muitas das vezes o Senhor se refere a nós como cedro do Líbano. Você sabe por quê? Porque o cedro do Líbano é uma planta que ela alcança até 30 metros de altura. Mas para ela chegar a essa estatura, ela passa 3 anos. Na superfície ela fica pequenininha assim. Mas durante 3 anos, as suas raízes são tão profundas. São tão profundas. Os biólogos dizem que quando elas chegam no meio das pedras, elas não param de crescer, elas não param de aprofundar. Os biólogos afirmam que as raízes do cedro do Líbano, ela chega em volta das rochas, ela envolve a rocha e ela não desiste, e ela começa ainda mais a aprofundar. E quando o Senhor nos diz para sermos como a palmeira, como cedros do Líbano, Ele quer que nós tenhamos essas mesmas raízes profundas, essas mesmas raízes, para que quando vinham as lutas, as perseguições, as aflições da vida, nós não sejamos levados por elas. Porque à medida que nós temos raízes profundas no Senhor, a nossa vida espiritual é outra. O nosso relacionamento com Deus muda. As perseguições que vêm até nós, de dentro de casa ou fora dela, nós conseguimos suportar. Porque as nossas raízes não estão firmadas no homem. O homem é falho. Nós amamos, nós respeitamos, mas Deus diz: filhos, dependam de mim. Sou eu que quero ensinar, sou eu que quero moldar, sou eu que quero trabalhar. Mas aprofundem as suas raízes, não sejam banais, superficiais. Quantos de nós deixamos de vir para a igreja porque nós temos um problema? Quantos de nós nos afastamos da presença do Senhor porque o nosso relacionamento amoroso não vai bem, ou porque eu terminei com o namorado, ou porque eu perdi um emprego, é porque o horário que eu chego do trabalho não dá para vir para a casa do Senhor? Quantas desculpas nós damos para não estarmos na presença de Deus constantemente, como Ele nos ensina? E essas raízes precisam ser aprofundadas. E quando dá os 3 anos que o cedro do Líbano, ele já está com suas raízes formadas, fortalecidas, estruturadas, ele começa a crescer. E o Senhor nos ensina também que nós não devemos ter pressa. Às vezes chegamos na casa do Senhor, nós queremos fazer tanta coisa, queremos ser tanta coisa. Mas o Senhor diz: filhos, tenha paciência. Assim como o cedro do Líbano, ele demora um tempo para crescer, alcançar a estatura dessa árvore. É da mesma forma que o Senhor requer de nós. Não adianta eu atropelar o processo de Deus, porque o Senhor sabe moldar, o Senhor sabe trabalhar nas nossas vidas. E eu fico pensando a metodologia de Deus para trabalhar em cada vaso, em cada um de nós. A maneira como Ele
trabalha, como Ele molda o nosso caráter, quando Ele transforma a nossa personalidade, quando Ele diz, olha, não, por mais que disser a você que não tem jeito, que você não pode, que você não consegue, você foi criada dessa maneira, sua criação foi dessa forma, mas o Senhor diz, olha, não tem importância, eu moldo, te dou um novo caráter. Você fala dessa forma, mas você vai começar a falar de forma diferente. Você não consegue ser honesto, você agora vai honrar seus compromissos. Você mentia tanto, tudo para você tinha que ter uma mentirinha para dar um tchan na sua conversa. Você começa a entender que a mentira na vida do crente é uma porta e uma legalidade para a entrada de Satanás. Porque a palavra nos ensina que o pai da mentira é ele. Então, da mesma forma que o cedro, ele tem um tempo para crescer, para se tornar uma árvore grande, frondosa, é o Senhor que é da mesma forma com as nossas vidas. E o interessante é que quando a gente olha para a plantinha do cedro do Líbano, a gente não imagina o tamanho das raízes tão profundas que ela tem. Talvez a gente possa olhar para um irmão que está ali tão quietinho, tão humildezinho no seu lugar, mas tem raízes profundas de oração, tem raízes profundas de intimidade com Deus. Vem o vento, vem a luta, vem a prova, mas ele está ali, Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, porque a minha esperança está em Ti, a minha confiança está em Ti. Eu não tenho hoje, mas eu creio que o Senhor entrará com providência. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos. Raízes. Precisamos criar raízes. Porque o mundo nos oferece tantas coisas. Nós estamos vivendo um tempo tão assim, prazeroso para a carne. Observe como os pratos, as coisas lá fora são atrativas mais do que nunca. E nós somos constantemente bombardeados. E se a gente não estiver com raízes fortalecidas na presença do Senhor, a gente não consegue caminhar. E esse crescimento, ele vem na medida que a nossa intimidade com Deus, ela vai se aprofundando, ela vai crescendo, ela vai se revelando. Porque Deus se revela aos seus amigos, Deus se manifesta àqueles que o buscam, Deus responde às orações daqueles que o clamam. E o Senhor também fala, eu quero ler também uma parábola, a parábola do semeador. E como as parábolas falam, Jesus usa as parábolas de uma maneira tão especial para trazer para nós primícias do seu reino. E a parábola do semeador, o Senhor não apenas conta essa parábola, mas Ele explica. Olha o que Ele diz no capítulo 13 do livro de Mateus, a partir do versículo 3, diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caía à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Outras caíram numa boa terra, deu boa colheita, a 100, a 70, a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. O próprio Jesus, Ele diz para mim e para você: quantos chegam na casa do Senhor para ouvir a palavra, recebem uma palavra, saiam daqui alegres, essa palavra até gera dentro dele vida, mas lá fora, as lutas, os desejos,
as práticas, faz com que as palavras morram dentro de nós. E Jesus diz, sabe por quê? Essa semente que a palavra e a terra é o nosso coração. Você sabe por que muitas desses corações, a palavra ela não produz como deveria? Porque nós não estamos firmados. As nossas raízes não estão profundas. Vivemos de oba-oba, muitas das vezes, na casa do Senhor. Vinha a luta, vinha a perseguição, e a gente não consegue se sustentar. As raízes estão fracas. As raízes não estão profundas. E olha que interessante, o que Jesus fala. Se você quiser gravar, para depois você analisar, refletir um pouco mais, sobre o capítulo 13 de Mateus, no versículo 15, Jesus diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fossem, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. O próprio Jesus diz. Sabe por quê? Muitos dentro da minha casa não se firmam? Porque o coração é duro. O coração é petrificado. O coração não é convertido. E o Senhor fala de um coração e de um coração e um ouvido que não se atenta para aquilo que Ele fala dentro da sua casa. Quantas vezes nós somos ensinados, exortados no altar, e a gente acha que a palavra não é para mim, mas é para o meu irmão. Não, eu com coração duro, de forma nenhuma. Essa palavra não é para mim, essa palavra é para o fulano ali, ó. E Deus quer falar com você. Muitas das vezes, quando vem uma palavra de exortação aqui do altar, endurecemos. Quem contou a minha vida para ele? Não, foi você que foi falar ali para o pastor aquilo que a gente passou. Duvidamos daquilo que o Espírito Santo fala no altar. E o Senhor, Ele quer que a gente abra o coração, abra os nossos ouvidos para a sua palavra que é vida, para a sua palavra que é transformação, para a sua palavra que é capaz de nos libertar deste mundo, para que possamos morar numa cidade que não há dor, que não há tristeza, uma cidade preparada para nós. Muitos nem acreditam que Jesus está voltando. Quantas profecias nós temos ouvido de revelações que Jesus está às portas. E o interessante é que até os demônios têm falado sobre isso. Os sinais estão aí. E essa parábola, ela serve para mim e para você. Porque quando Jesus diz que não há crescimento, muitos se perderam. A semente o inimigo roubou. Não cresceu porque estava no meio dos pedregulhos. Ou seja, estava sufocada a palavra. É porque muitas das vezes Deus requer que a gente renuncie, que a gente abra a mão de algo. Mas o nosso coração está tão duro, está tão endurecido, está tão petrificado naquilo, que nós somos incapazes de entender, de ouvir a voz de Deus. E por causa desse coração endurecido, o Senhor tem trabalhado no meio do seu povo. O Senhor tem colocado a sua mão no meio do seu povo. O Senhor tem exortado a sua igreja para que nós possamos viver de uma forma onde a palavra dele não seja apenas da boca para fora, mas que seja testemunho vivo nas nossas vidas. Raízes profundas nos leva a ter intimidade com o Senhor. Raízes profundas traz transformação de caráter, traz transformação de vida. E o Senhor ainda diz assim: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador.
Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e acarrega o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo e sai. Você conhece alguém assim? Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que cai entre os espinhos, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-as infrutíferas. E quando a semente que caiu em boa terra, este é o caso daqueles que ouvem a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. O Senhor nos chama a dar frutos na casa do Senhor. O Senhor nos convida a dar frutos a 30, a 60. Talvez você ganhe uma pessoa para o Senhor, mas essa pessoa ganha 30, 40, 50. Nós não sabemos o que Deus pode fazer através de uma palavra, de um testemunho. Que o inimigo não venha roubar das nossas vidas aquilo que o Senhor tem nos entregado. Que à medida que Ele for tirando de nós as nossas escoras, à medida que Ele for tirando de nós tudo aquilo que nos afasta da sua presença, nós possamos declarar: Senhor, está doendo. Senhor, dói, Pai, está doendo. Mas, Senhor, pode trabalhar em mim. Faz conforme o teu querer, faz conforme a tua vontade. Senhor, eu não estou entendendo esse processo, eu não entendo esse deserto que eu estou vivendo, mas o Senhor é o Deus da minha vida e eu me submeto, eu me rendo, Senhor, à tua vontade. Ah, irmã, você diz isso porque não é você que está vivendo o que eu estou passando dentro da minha casa. Eu conversando com uma irmã, que ela está passando por uma prova muito difícil. Você sabe o que é que mais doía nela? Porque ela não podia comprar as roupinhas dela que ela gostaria. Porque ela gostaria de comprar umas roupinhas e ela não tinha dinheiro para comprar, então aquilo ali entristecia tanto o coração dela. E na hora eu não tive palavras para dizer para ela que o olhar dela está errado, que a motivação dela está errada. Porque eu vi tanta tristeza no coração dela, no olhar dela, pelas coisas deste mundo, pelas coisas materiais, que eu disse: não, Senhor, o Senhor vai preparar um momento para que eu sente com ela e fale do teu reino. Porque ou com roupa, ou sem roupa, com sapato, sem sapato, nós devemos glorificar a Deus. Se Deus te deu em abundância, glória a Deus. Mas se você está vivendo, meu irmão, num momento de escassez, saiba viver na abundância, mas também na falta. E em todo momento, glorifique a Deus. Ele sabe trabalhar o nosso caráter. E quando eu vejo Deus mexendo na vida do homem de Deus ou da mulher de Deus no dinheiro, eu vejo Deus moldando o caráter. Porque o caráter do homem, principalmente, quando Deus quer tocar, quando Deus quer moldar, Deus toca na área financeira. Porque é difícil para um homem, né? A falta de ele querer fazer algo e não poder, ele tentar querer projetar algo e ele não ter recurso. É difícil. Mas é dessa forma que Deus trabalha. É dessa forma que Deus quer preparar a sua igreja, para que ela não esteja presa neste mundo, mas que o seu alicerce, a sua rocha, a sua âncora, seja o Senhor Jesus. Que nós possamos declarar que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que nós possamos declarar que torre forte é o Senhor, e nada temeremos, ou na fartura ou na ausência.
Que nós possamos confiar no Deus da provisão, num Deus que não abandona, porque Ele não esquece dos seus. E Ele sabe o momento certo para que a porta se abre, para que a providência chegue na sua casa, para que a promessa se cumpra. Ele sabe o momento certo. Que nós possamos confiar no Deus que trabalha quando nós dormimos. Um Deus que ama e corrige, porque Ele sabe que os seus filhos, Ele sabe que aquele que é escolhido, Ele sabe que aquele que quanto mais é dado, também é mais cobrado. Se você está vivendo essa fase, se você está vivendo esse momento, descansa no Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor. Ele tem coisas grandes para a minha vida e para a tua vida, amém? Seja lá o que você tem aberto, seja lá o que você tenha renunciado por amor ao Senhor, pode ter certeza que Ele vai te retribuir, Ele vai te entregar muito além daquilo que os teus olhos viram, daquilo que o teu coração desejou, daquilo que a tua mente projetou. Porque Ele é um Deus que Ele gosta de fazer coisas grandes, Ele dá tudo em abundância. O nosso Deus é um Deus de abundância. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Se coloca sobre os teus pés. Vamos orar ao Senhor, para que Ele nos ensine, para que Ele nos conduza a raízes profundas, para que a sua palavra não seja roubada ou perdida no meio das pedras, dos espinhos, das lutas do nosso dia a dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te glorifico, meu Senhor, pela tua palavra, porque ela é poderosa, Senhor, para trabalhar em nós e gerar em nós, Senhor, aquilo que ela precisa fazer em nossas vidas. Por isso, meu Deus, nós não queremos ser como aquele povo, Senhor, de coração duro, daquele povo, Senhor, que tem resistência de ouvir a tua palavra. Mas nós queremos nessa hora, Senhor, abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos e receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nos ensina, Senhor, a aprofundar as nossas raízes. Pai, que a nossa confiança não esteja nas coisas deste mundo, não esteja em pessoas, mas que nós possamos confiar em Deus, porque Tu és o nosso socorro, Tu és, Senhor, a nossa rocha, Tu és, Senhor, o nosso refúgio e fortaleza. Pai, que a nossa confiança esteja em Ti. Nos ajuda, Senhor, a viver, a passar por esse deserto, por esse vale. Nos ensina, Senhor, a aprender tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade de curar os nossos corações feridos, os nossos corações entristecidos, a nossa alma abatida. Oh, Senhor Deus, quantos sonhos, quantas promessas, mas nós queremos declarar nessa noite que a nossa confiança está em Ti. Senhor, Tu és a minha esperança. Pai, eu olho, não vejo saída, mas em Ti. Ah, Senhor, a palavra diz que Tu és a porta. E eu creio, Senhor, eu creio, meu Pai, que o Senhor abrirá as portas que necessitamos, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na cura, meu Pai. Eu creio que o Senhor moverá e as portas se abrirão. Mas, Senhor Jesus, nos prepara, nos faz, Senhor, sermos sábios, meu Pai, para que possamos receber aquilo que o Senhor tem, mas principalmente que nós possamos crer e confiar em Ti, Senhor. Porque o Senhor, meu Pai, o Senhor só dá coisas grandes para aqueles que o Senhor confia, para aqueles que o Senhor sabe que o coração está em Ti, somos dependentes de Ti. Por isso, meu Deus, fortalece as nossas raízes, nos ajuda nessa caminhada. Pai, que essa pessoa que está ouvindo esta palavra, ela receba, Pai, no coração o ânimo, a esperança, o renovo. Pai, que as estruturas delas sejam agora visitadas pelo Teu Espírito Santo.
que Ele vinha produzir vida, que Ele vinha trazer transformação, que nós possamos dar frutos, Senhor, na Tua casa, na Tua obra, que nós possamos multiplicar o Teu reino, aonde quer que nós estejamos, aonde quer que o Senhor nos leve, em nome de Jesus, amém? Que essa palavra possa ser gravada no seu coração, que as âncoras que o Senhor esteja tirando da sua vida, porque Ele quer te dar estrutura de palmeira, Ele quer te transformar uma árvore como o cedro do Líbano, amém? E assim, então, eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor, que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus.